fazendo, Mariana? Tô fazendo a minha lista de sonhos, de projetos pro ano de 2022. Isso quer dizer, tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você está pensando em possuir, essas coisas todas? É, os meus sonhos para 2022, os projetos, os sonhos para que eu desejo realizar esse ano. Perfeito. Soma tudo aí e vê quanto que dá que eu pago. Não, não é assim, não. Tem coisas que o dinheiro não compra, não. Exatamente. Boa tarde! Estamos no ar aí, programa Sexta Hora. Já com essa fala, tem coisas que o dinheiro realmente não paga, mas você conhece ou não conhece alguém que diz, soma tudo aí que eu pago? Com certeza você conhece aquele que se acha, né? Aquele que acha que tudo na vida você compra com dinheiro. E hoje, nesse programa Sexta Hora, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o preço de um sonho, não é isso? E no início do ano acontece muito a chamada lista de desejos. É quando você faz aquelas grandes promessas, né? Eu vou emagrecer este ano, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais determinada, vou ter mais foco, né? Existe também os grandes desejos, finalmente começou o ano e eu vou comprar aquele carro que eu tanto sonho, aquela casa, né? Vou comprar aquela motocicleta que eu tanto sonho. E você que é adolescente, finalmente vou ter o meu videogame. Enfim, por mais que às vezes pareça simples, você torna isso difícil dependendo do seu comportamento. E é por isso que nós estamos aqui. Por que que isso acontece? Mais uma vez, uma pergunta que poucos param para fazer e pensar é: quanto custa o meu sonho? Quanto custa viver o meu sonho? Quanto custa experimentar os meus desejos de verdade? O que eu preciso fazer? Poucas pessoas perguntam realmente qual é o preço que tem o seu sonho. E nós queremos falar sobre isso hoje. É por isso que eu convidei hoje para estar aqui comigo a minha querida esposa Mariana Benson, Bispa Mariana, nossa querida Bispa Mari, que também é gestora de emoção e terapeuta clínica, né? E está aqui hoje para poder nos ajudar nesse processo. Bem-vindo, Mariana! Obrigado, Batista. É isso aí. Todos os anos, gente, nós nos deparamos com essa reorganização dos nossos sonhos, né? Todo início de ano a gente costuma fazer isso. Todo ser humano faz isso. O ano muda e aí a gente fica naquele negócio de reorganizar os nossos planos, reorganizar os nossos projetos. E graças a Deus, nós nos deparamos com essa maravilhosa realidade de sempre termos tempo de recomeçar. Graças a Deus. Graças a Deus. Mesmo que não seja no início do ano, a qualquer tempo, a qualquer hora, a gente tem esse privilégio de recomeçar todos os dias. Sempre há tempo de sermos diferentes e principalmente de sermos melhores, não é verdade? Graças a Deus. Mas quando nós falamos de valores de sonhos, eu quero trazer para esse bate-papo aqui de hoje uma história que ela é tão conhecida por nós cristãos, que é a história de José interpretando o sonho de Faraó. E aí, para falar sobre essa história, quando nós falamos de José, a maior parte dos cristãos, eles conhecem a história de José. E eu quero falar especificamente sobre a interpretação de José com o sonho de Faraó. Onde na Bíblia nos narra que Faraó ele teve 2 sonhos. Um deles era que ele sonhava com as 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. E o segundo sonho é que ele tinha 7 espigas de milho feias e queimadas que engoliam as 7 espigas boas e bonitas. E é sobre essa interpretação do sonho de Faraó que José fez que eu quero conversar com você. Porque naquele momento, José olha para Faraó e diz o quê?
opa, não, peraí, eu tenho como interpretar esse sonho para você. O faraó, ele já tinha procurado várias pessoas para fazer a interpretação daquele sonho e não tinha conseguido. E naquele momento, José interpreta o sonho para ele. Diz, não, os seus 2 sonhos, eles falam sobre uma única coisa. Que são 7 anos de fartura que vai acontecer nesse reino e 7 anos de miséria. E quando ele fala isso para Faraó, Faraó decide colocá-lo como governador do Egito. E é sobre esse contexto que eu quero conversar um pouquinho sobre vocês nessa palestra de hoje, que tem como tema principal, diz o preço que eu pago. E é bacana falar sobre isso, por quê? Porque exatamente quando acontecia ali, né, como aconteceu ali com Faraó, com José, né, o que tem de gente tentando interpretar o sonho, né, tentando interpretar o seu sonho, tentando dar opiniões sobre o teu sonho. Às vezes você fala de um sonho que você tem na vida e todo mundo começa a dar palpite, né? Tem a amiguinha da escola, tem a vizinha, tem o irmãozinho da igreja. É tanta gente, parente, é tanta gente tentando interpretar o teu sonho, tentando dar significado àquilo que você tem como projeto de vida e muitas vezes dá na trave, né? Às vezes, ao invés de te aproximar do teu sonho, você fica mais distante da sua capacidade de realizá-los. E por isso é legal essa palavra que hoje a Bispa Mari vai trazer para a gente aqui. E não só isso, né, Batista? Às vezes, não só aqueles querem interpretar o seu sonho, mas você fica atrás cutucando pessoas erradas para interpretar. Conheço muita gente. Quem não conhece aquele que sai de igreja em igreja tentando receber uma profetada que possa direcionar você a ouvir o que você realmente quer, né? Porque se alguém falar... que te digo. Que alguém falar alguma coisa que você não quer, que não tem nada a ver com o que você está esperando, você rapidamente despreza. Mas se alguém, né, tá ali e fala alguma coisa que se aproxima do que você quer ouvir, aí, nossa, aí é uma pessoa de Deus, aí é uma pessoa maravilhosa, né? Eu digo sempre, se você vai no monte orar, cuidado com os seus carrapichos, né? Então, é isso aí. E aí eu queria, Batista, se você puder ler aí pra gente, queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa e que estivesse acompanhando conosco o texto de Gênesis, capítulo 41, do versículo 37 ao versículo 41. Gênesis 41, do versículo 37 ao versículo 41. Perfeito. Vamos fazer então a leitura desse texto de Gênesis, capítulo 41, verso de 37 a 41, que diz o seguinte: o conselho de José agradou ao rei. Estou lendo, 41. Perdão. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. 38. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Verso 40. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei e nesse momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Perfeito. Gente, eu gosto muito desse texto, porque assim, quando a gente estuda essa passagem e esse momento da vida de José, a gente é tendencioso a olhar, voltar o nosso olhar para José, né? Perfeito. Só que nessa palestra de hoje, eu quero trabalhar com vocês não José, não o fato da interpretação de José, mas quem foi Faraó e o que Faraó fez naquele momento. O sonho de Faraó. Quando nós falamos de sonhos, existem algumas coisas que nós precisamos compreender. E nós precisamos também medir e definir como que nós alcançaremos e realizaremos nosso sonho. Como o Batista colocou aqui, né? Muitas vezes a gente tem um sonho, a gente tem um projeto e aí vem os
pitaqueiros, né? Aquele monte de pitaco em cima. Ou então a gente fica atrás de um e de outro, entregando o nosso sonho e pedindo, ei, interpreta aqui pra mim, ei, o que você acha? Ei, qual é a sua opinião? É o famoso, e agora, José? O que eu faço, né? E agora, José? Sabe, aquele negócio de olhar e falar assim, que é o socorro de alguém. Só que esse socorro de alguém, muitas vezes, não nos dá o resultado e a resposta que a gente precisa. Quantas vezes nós queremos, mas nós não pensamos? A maioria das vezes que nós chegamos ao final do ano e que nós percebemos que aquele nosso grande sonho, aquele nosso grande projeto, aquele nosso grande objetivo não foi alcançado, se você parar para pensar bem, muitas vezes ele não foi alcançado, não é porque ele era impossível, mas porque você não sabia as estratégias que você precisava, que seriam necessárias para fazer aquilo acontecer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quanto é que custa o teu sonho? Qual é o valor do seu sonho? Quanto ele custa? O que você está disposto a fazer por ele? Eu queria nessa palestra que você começasse aí anotando aí no cantinho da sua agenda, anotando aí no seu caderno, qual é o seu sonho para 2022? Qual é o seu projeto? Você que vai estar assistindo aí conosco depois, dá uma pausa e pensa e responde para si mesmo. Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? O que você realmente quer? Nós não pensamos, muitas vezes, quando a gente fala de sonho, sobre o tamanho dele, sobre a quantidade de trabalho que esse sonho pode nos trazer. Nós não pensamos na quantidade de esforço que nós precisamos fazer para que esse sonho seja alcançado. E muito menos nas mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida para que a gente alcance esse sonho. Acho que é porque você pensa no trabalho da preguiça, né? Exatamente. Você pensa no trabalho, aí dá uma preguiça, você vai afundando a cadeira. Aí se o sonho não for muito grande, você deixa de lado. Se o sonho não for aquele objetivo de vida, pronto. Esquece, porque vai ser tão cansativo. Não dá uma preguiça. Dá uma preguiça, dá uma morosidade. E é exatamente isso. A gente sonha, o que eu quero? Eu quero me casar. Só que aí quando você pensa em se casar, e você já olha e fala assim, ai meu Deus do céu, mas aí eu vou ter que limpar a casa todo dia. Ai, mas eu vou ter que fazer janta pro meu marido todo dia, almoço pro meu marido todo dia. Nossa, aí vamos ter que fazer amor quase todo dia na semana, gente. Não, pra gente. Muita gente isso é complicado. Não, aí quando pensa, fala, meu Deus, é melhor ficar solteiro. Dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Por quê? Porque a gente não pensa no trabalho, no esforço que a gente vai ter que fazer para alcançar aquele sonho. A gente só sonha. Eu quero ser rico, eu quero ter uma mansão. Olha, um dia eu ainda vou ter aquela mansão com 7 quartos, com 4 banheiros, 5 banheiros, aquela piscina gigante, aquele quintal cheio de jardim, de flores. E a gente tá brincando aqui, você às vezes fica pensando aí, né? Dá uma preguiça, mas é porque se realmente você começar a pensar no trabalho que dá e vir essa preguiça, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa para ser ressignificado aí, né? Porque o medo de fazer, ou a preguiça, o sentimento, esse sentimento não pode ser maior do que seu sonho, exatamente, o seu propósito, né? Se você tem um sonho, ele tem que ser maior do que tudo, ele tem que direcionar a tua vida, tem que ser o foco da tua vida, né? Então, você pensa no trabalho, vê uma preguiça, tem coisa errada. E é por isso que nós estamos te chamando para esse programa. Porque hoje você vai sair daqui, turbinado para alcançar o teu sonho. Bombado, né, Batista? E tem outra coisa também. Às vezes, a pessoa, ela trabalha intensamente pelo sonho. Ela olha e fala, vou ser servidor público. Aí ela olha e fala, como servidor público, eu vou estudar, vou fazer o concurso e vou ser servidor público. Passa no concurso, vira servidor público. Aí chega lá,
Às vezes é o pior funcionário da sua Vira sessão. o de servidor público. Ou o desserviço público. Um desserviço. Exatamente, presta um desserviço à sociedade. Não, mas você é servidor público. O que significa ser servidor público? É você servir ao público. Ah, não, aí não. Aí você se torna o pior funcionário. Às vezes você é até mandado embora. Porque você não se dedicou para aquilo ali. Porque você Ações não conseguiu. incongruentes com o sonho, né? Exatamente. Muitos entram em depressão. Não, o sonho da minha vida era ser servidor público. Quando eu cheguei ali, pronto, eu entrei em depressão. Eu não consegui sustentar o meu sonho. Mas por que isso acontece? E aí eu quero te falar que isso acontece pela falta de 5 respostas, 5 perguntas fundamentais que você precisa fazer quando você sonha. E aí eu gostaria que você que ainda não pegou, pegasse a sua caneta, pegasse o seu papel, sua agenda, seu caderno e anotasse. Vamos com calma, vamos com calma. O que você está tentando nos ensinar então é o seguinte: quando se fala de sonho, eu tenho que ter essas 5 perguntas em mente quando eu penso nesse sonho. Exatamente. Então, segura aí. Nós vamos começar agora então a ouvir da Bispa Mari que perguntas são essas que de verdade vai modificar a tua forma de sonhar, que vai consolidar esse sonho. Perguntas que vão realmente tirar aquela preguicinha que vem muitas vezes, que vai tirar aquele sentimento que sabota o seu sonho. Então fica ligado a partir de agora, porque é imperdível 5 perguntas fundamentais que você tem que fazer quando você pensa no seu sonho. Vamos lá! Primeira pergunta é: de quem é o sonho? De quem é o sonho? De quem é o sonho? O sonho é seu ou o sonho é do outro? Primeira coisa que você tem que saber. Porque existe isso também, né, Batista? Às vezes a pessoa, ela não tem um sonho próprio. Ela tá ali trabalhando a vida inteira porque o outro disse que ela tinha que fazer. Porque o outro falou que ela tinha que organizar. Porque o outro falou que ela tinha que trabalhar naquela área. De quem é o sonho? O que você realmente sonha? O sonho, ele é seu. Ele precisa ser seu. O sonho, ele precisa ser seu. Então, na hora que você define um sonho para sua vida, um objetivo, um propósito para sua vida, esse propósito você não pode esquecer que ele é seu. É o que aconteceu ali com o Faraó. Naquele momento ali, de quem era o sonho? O sonho não era de José. O sonho era de Faraó. Sendo o sonho seu, você entendendo que o sonho é seu, quem é responsável por ele? Você. Quando você define nessa primeira pergunta de quem é o sonho, você já entende isso, você já internaliza isso. Opa, o sonho é meu, então a responsabilidade por fazer esse sonho acontecer é minha. Foi o que Faraó fez. Faraó, ele sonhou, ele sabia que ele era responsável pelo Egito. Ele era o coordenador, ele era o gerente, ele era faraó do Egito. Aquele sonho era dele. Então, ele tinha a responsabilidade de fazer o que fosse preciso para estruturar o Egito diante daquele sonho. O sonho revelava para ele o quê? Serão 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Se vira, Faraó, para resolver esse pepino. Era isso que o sonho dele dizia. Isso é o que nós precisamos aprender. A primeira coisa que nós precisamos aprender para nossas vidas. Eu tenho sonho. O sonho é de quem? O sonho é meu. A responsabilidade dele dar certo é minha. Então eu não tenho que projetar ele para ninguém. Perfeito. Primeira coisa, eu não tenho que projetar ele para ninguém. Às vezes os nossos sonhos, eles deixam de se realizar, os nossos projetos deixam de se cumprir, os nossos propósitos de vida não acontecem porque a gente fica projetando para o outro. Ah, mas o meu casamento não deu certo porque o meu marido, porque a minha mãe, porque a minha tia, porque os meus filhos. Ah, porque a minha vida financeira não dá certo porque o meu marido. E com essa história de projeção, existe 2 tipos de projeções aí, né, Mariana? Tem gente que projeta a responsabilidade e tem também aqueles que projetam, né, os benefícios, né? Então você tá ali e você
Você teve um sonho incrível e você quer que as pessoas vivam aquele sonho. Que as pessoas. Muitas vezes você até transfere aquele sonho, né? Você tenta fazer com que outras pessoas tenham o benefício daqueles sonhos, né? E aquele sonho, Deus te dá isso porque o maior beneficiado com certeza vai ser você ao final de tudo. Sempre. Né? E não é só aquele que passa a responsabilidade, né? Às vezes tem o que passa os benefícios também. A gente vê muito isso em consultório terapêutico, né, Batista? Às vezes os nossos pacientes nos trazem no consultório terapêutico seus sonhos, para que a gente faça as interpretações de sonhos que o processo de psicanálise ele nos permite fazer. E aí o paciente ele traz, porque eu sonhei com fulano, porque eu acho que vai acontecer tal coisa na vida de fulano, porque fulano sonhou comigo, porque eu acho que tal coisa que fulano sonhou comigo vai acontecer. E a gente precisa entender isso. Os sonhos, eles são nossos. Eles dizem respeito às nossas vidas e aquilo que nos cerca. Toda a história bíblica, você vê isso acontecer. Os sonhos proféticos que acontecem biblicamente, eles mostram isso. Por que a pessoa sonhou? Porque diz respeito ao que vai acontecer na sua vida, mesmo que envolva a vida de outros. Perfeito. Né? E aí a segunda pergunta que nós temos que fazer diante de um sonho nosso, quando nós definimos o sonho, a segunda pergunta que nós precisamos fazer é: quem entende o seu sonho? Quem entende o seu sonho? Quem entende o seu sonho? É uma reflexão. Quem é que está entendendo o teu sonho? Quem é que de fato está interessado em conhecer esse teu sonho? Isso é muito interessante. E não só em conhecer, mas em te ajudar a fazê-lo se cumprir. Te ajuda, interessado em pegar esse sonho para si e sonhar com você. Foi exatamente o que aconteceu ali na vida de Faraó. Faraó, ele trouxe para perto dele José. Ele vira para José e fala assim, olha, não poderia achar ninguém melhor do que você, melhor do que José, para dirigir o país. Ele fala isso para José. Nos versículos que o Batista leu aqui para nós, ele diz isso, ele fala, ó, não poderia achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Por quê? Porque naquele momento, ele viu que José entendia o que ele sonhava. E que José estava disposto a sonhar com ele. José achou graça em Faraó. Quando José interpreta o sonho para ele e teve a humildade de simplesmente virar para ele e falar assim, olha, Faraó, vai acontecer isso, isso e isso, terão 7 anos de fartura, 7 anos de miséria e é bom você achar uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa trabalhadora, capacitada para administrar esses 7 anos de abundância. Trazendo para novíssima linguagem de hoje, né? É isso que José disse para ele, quando você vai ler ali os versículos posteriores. José vira para ele e diz isso. Fala assim, olha, traga para junto de si pessoas que ajudem você a administrar esse país durante os 7 anos de abundância. Porque quando os 7 anos de miséria vir, vocês estarão supridos. Quando José fala isso para ele, Faraó olha e fala, opa, peraí. Essa é a pessoa que eu preciso do meu lado. Break News! Presta atenção numa coisa que é interessantíssimo e que vai de encontro muitas vezes ao que você está pensando quando a gente ouve essa fala da Bispa Mari aqui. Gente, às vezes você fica muito magoado porque a pessoa que está muito perto de você, ela não entende o teu sonho. Às vezes acontece. Às vezes você fica muito chateado com o seu cônjuge. Às vezes você fica muito chateado com o seu filho, com o seu pai. Às vezes fica muito magoado com o seu irmão. Até com o seu grande amigo. Porque não entende o seu sonho. E essa história ela nos mostra o seguinte, né? Primeiro, que quem foi entender o sonho do faraó foi alguém que não tinha nenhuma intimidade com o faraó. Nunca tinham visto, estava preso. O faraó nem sabia que ele existia, né? Então observa que Deus, ele é incrível sobre isso, quando você está focado no sonho. Porque tem isso também, Mariana. O faraó, ele podia ter nem ligado para esse sonho, né? Mas aquilo ficou na mente dele.
aquilo ficou no coração dele. Incomodou ele. Incomodou. O sonho tem que te incomodar, é isso que eu quero chegar. O sonho tem que te incomodar. Né? Se você tem um sonho, você tem um propósito de vida, mas você dorme, acorda e nem pensa nele. Nem trabalha por ele. Nem trabalha por ele. Você nem liga que um dia, sabe, aconteceu alguma coisa diferente na sua química cerebral com relação a um propósito. Ele não vai acontecer. E aí tem esse detalhe. O faraó não focou, ele além dele ficar lembrando do sonho, ele não focou apenas nas pessoas mais perto. Ele até chamou, né, Mariana? Vem cá você, vem cá você. E aí, o que você acha? O que você acha? Ninguém sabia. E às vezes isso acontece, né? Você não tem que ficar com raiva de seu cônjuge porque ele não entende o teu sonho, às vezes. Ou do seu filho. Não, cara. Como nós vimos na primeira pergunta que a Mariana colocou, né? Quem é o sonho? De quem é o sonho? Você tem que entender que esse sonho ele é real para você. Ele é passível de acontecer. Você tem que desejar que ele aconteça. E que muitas vezes, agora nessa segunda pergunta, a gente vê que não é todo mundo que vai entender o teu sonho. Mas você não precisa também se prender a isso, não. Porque Deus, ele providencia pessoas que muitas vezes não estão nem muito perto de você para interpretar o teu sonho, né? Então, é muito interessante você observar que quando é realmente um sonho, que você está focado nele e que você fica pensando nele ali, que você quer que ele se realize, que você quer entender o teu sonho, vai acontecer isso. Deus vai providenciar alguém para te ajudar nesse processo. E isso aí você tem que ter essa certeza e essa fé, né, Mariana? E a sensibilidade de perceber que essa pessoa chegou na sua vida, né? Exatamente. Porque Faraó, ele poderia muito bem ter ouvido a interpretação de José, ele poderia muito bem ter olhado as orientações de José e ter falado perfeito, porque José em momento nenhum se ofereceu para trabalhar para ele. Isso é outro detalhe importante, né? Normalmente essas pessoas que Deus providencia, elas são assim, elas são respeitadoras do teu sonho. José, ele falou, não, ó, você tem que achar, o sonho exige isso aqui, mas você... Acha alguém seu aí, alguém que você confia, alguém que você acredita, né? Pra poder fazer acontecer, né? Então essa é uma dica. Quando você entende que o sonho é seu e quando você entende que dentro disso você precisa, que dentro desse sonho você precisa trazer para junto de si pessoas que entendem o seu sonho, que trabalham com você, você percebe que essas pessoas elas são fundamentais para o seu sucesso. E você precisa ter essa sensibilidade para trazer para junto. Ok? Então, primeira coisa, de quem é o sonho? Segunda coisa, quem entende o seu sonho? Aí nós vamos para a terceira pergunta que você tem que responder, que é: quanto que eu vou precisar trabalhar? Quanto? Me diga aí, dentro do seu sonho, quanto que você precisa trabalhar por ele? Aí é onde chega a preguiça. Né, Batista? Aí é onde você olha e fala, meu Deus, para tudo. Porque para eu alcançar esse meu objetivo, para eu ser servidor público, eu vou ter que tirar muitas horas de estudo. Para eu me casar, eu vou ter que mudar toda a minha rotina de vida. Perfeito. Para eu ter aquele carro, eu vou ter que trabalhar muito para juntar aquele dinheiro. Para eu ser aquele líder eclesiástico, eu vou precisar trabalhar muito. Então, quanto que você vai precisar trabalhar? Quais são os esforços que você vai precisar fazer? E quando a gente fala desse trabalho e desses esforços, isso não é só agora, não é só enquanto você sonha. É qual trabalho que você vai precisar ter antes, durante e depois para sustentar o seu sonho. Naquele momento, era preciso ter uma organização estratégica. Faraó ali, quando ele ouviu a interpretação do sonho de José, ele precisava ter uma organização estratégica. Porque durante 7 anos ele teria muita fartura, só que ele precisaria trabalhar muito para se alimentar e ter a fartura durante os 7 anos
e conseguir sustentar os próximos 7 anos, que seriam anos de miséria. Então ele precisaria trabalhar muito. E na história, quando você ouve a narrativa e quando vocês faz o estudo bíblico desse processo, você vê que Faraó, ele trabalhou muito com José ali, durante o período de fartura, para guardar mantimento. Trabalhou muito durante os 7 anos em que estava os 7 anos de miséria, para manter o país, para manter as nações ali sendo alimentadas durante os 7 anos de miséria. E Faraó se tornou dono de todo o Egito posteriormente. Por conta do trabalho que foi Mariana, feito. a estrutura que foi necessária se criar para, durante 7 anos, você acumular riquezas para poder enfrentar os 7 anos de crise, né? Gente, nós estamos falando de 7 anos. Não é 7 dias, não. É 7 anos de organização. Pense, Organização e logística, né? liderança, foco, né? Armazém. Planejamento. Gente, isso é muito sério. E às vezes, quando você lê esse texto bíblico, você passa por cima. A história é bonita, né? Passa por essa história bonita de provisão, né? De Deus sobre a vida, né? Não apenas do faraó, mas também do próprio povo de Deus, né? Que a história mais na frente conta que todo mundo ia para ali comprar, né? Então, o que acontece? Mas, quando nós vamos para essas minúcias que a Bispa Mari está trazendo aqui, a gente observa que a vida, ela não é para amadores, né? Não. Sucesso não é para amador, gente. Sucesso não é para preguiçoso. Sucesso é uma coisa que você tem que focar, você tem que desejar e você tem que se aplicar. Tem muita gente, né? Tem muita gente, e nós estamos até passando aí por agregação de novos membros aqui em nossa equipe, né? Atualmente, né? E é isso. Tem muitas vezes você tá ali numa igreja comum e você tá acostumado, às vezes você pede, você quer sonhar e você tá acostumado apenas naquela vida de viver à sombra e tudo. Quando você vem para uma equipe de sucesso, automaticamente seu modo de vida tem que mudar, seu ritmo de vida tem que mudar, as suas aplicações têm que mudar, são novos conhecimentos, são novos treinamentos, enfim, é para te fazer acontecer. Então, certamente você tem que reprogramar a tua vida inteira, senão o sonho não acontece. E quando a gente se depara com essa pergunta de quanto que eu precisarei trabalhar, a gente precisa ter essa consciência de que não te basta sonhar. Que para esse sonho se tornar realidade na sua vida, você precisa trabalhar e precisa trabalhar muito por ele. Perfeito. Que você tem que trabalhar por ele com pessoas certas e de forma estratégica. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá obesa e ela quer emagrecer. Só que esse emagrecer, ele gera trabalho. Porque você precisa malhar, você precisa mudar a alimentação, você precisa mudar a sua forma de vida, você precisa mudar o seu ritmo de atividades Alguém fazendo a mentoria daquilo ali, né? Você não consegue fazer aquilo sozinho muitas vezes, porque você precisa de pessoas ali para te ajudarem. Você precisa mudar a sua vida financeira muitas vezes, porque você está acostumado a comer só porcaria, fast food, você tem que mudar para uma alimentação mais saudável. Enfim, às vezes você quer fazer uma compra de uma casa, de um carro, e isso requer trabalho. Porque você vai ter que mudar, você vai ter que se reorganizar financeiramente, você vai ter que se reorganizar com tempo, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, eu não aguento mais viver numa kitnet de 40 metros quadrados. Aí vai morar numa casa, só que essa casa te requer trabalho. Sim. Porque os seus 40 metros quadrados que você precisava limpar e organizar ali, viraram 250, viraram 500 metros quadrados e você precisa se reorganizar na organização dessa casa. Enfim, qual é o seu sonho? Quem você pode trazer para ele?
E quanto que custa isso? E aí nós vamos para a quarta pergunta, que é: que mudanças precisam acontecer na sua vida? Porque o seu propósito, o seu sonho, ele requer trabalho. Mas não apenas trabalho, ele requer mudanças. E que esse é um grande embate, né, Batista? Que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade, que é administrar as mudanças. Não, tô até disposta a trabalhar, mas a mudar a minha vida, não. É aquele negócio, a pessoa ela tá ali namorando e ela quer se casar, ela tá apaixonada, ela quer se casar. Só que quando se casa, ela não tá disposta a fazer as mudanças que um casamento requer, ela não tá disposta a perder a liberdade. Exatamente. Ela não tá disposta a dar a atenção que aquele casamento e aquele relacionamento requer. E Faraó, ele precisou abrir mão de algumas coisas para que esse sonho se realizasse. Ele precisou fazer algumas mudanças. A gente olha igual você falou, né, Batista? A história é linda. Linda. Sim. Né? Só que quando a gente vai lá nas minúcias, a gente percebe que foram mudanças drásticas. Faraó, ele precisou abrir mão da soberania do seu governo, que até então estava só nas mãos deles, para dividir com José. No texto diz isso, né? Que Faraó ele fala assim: olha, eu vou entregar aqui para você o meu anel, toma aqui. Vou entregar para você o meu anel e abaixo de mim é você. Quem vai mandar nesse povo é você. Quem vai administrar essas mudanças e essas organizações que precisam ser feitas é você. A gente vai se juntar aqui, vamos trabalhar para manter esse povo durante esses 7 anos de miséria. Só que eu vou dividir aqui o meu poder com você. E aí a gente entra num problema muito sério que as pessoas que querem alcançar o sucesso enfrentam, que é a delegação, né? Gente, se você tem um sonho que ele não precisa de delegar, é um sonho que é muito pequeno. Porque se a coisa for grande, você tem que delegar. Você não tem como ser um artista sem delegar uma série de tarefas para uma série de pessoas. Você não tem como ser um grande palestrante sem delegar. Você não tem como ser um bom professor sem delegar. Enfim, um bom pastor sem delegar. A delegação é uma coisa muito importante. E delegar não significa perder o poder, né? Não, perder a soberania, né? Pelo contrário. Você faz essa sua soberania acontecer. E desde que haja ali uma boa delegação, você vê que José mesmo faz a sugestão, né? Cara, o sonho é grande demais, você precisa de alguém muito esperto, muito inteligente, muito bom para fazer acontecer. Porque vão ter que ser 7 anos de planejamento. Então o que acontece? O próprio Faraó reconheceu que no meio deles não tinha alguém melhor e mais competente que o próprio José, né? Que conseguiu ter essa visão gigantesca do que era o sonho de Faraó, né? Às vezes a gente vê isso tão latente nas igrejas, né, Batista? Porque, assim, muitos pastores com grande potencial, as igrejas não crescem. Por quê? Justamente porque ele não consegue entender que essa mudança precisa acontecer. Que para que ele se torne uma igreja grande, para que a igreja se torne uma igreja de sucesso, uma igreja próspera na cidade, ele precisa delegar. Ele precisa agir como Faraó. Ele precisa olhar para as pessoas competentes que estão ao seu redor e permitir que elas trabalhem. Foi isso que Faraó fez. Ele e escolher bem para encontrar o seu José, né? Porque José também não queria o poder do Faraó. Então o delegado também precisa entender que a função dele é de delegação, né? Exatamente. Porque tem muita gente que quando assume a delegação de alguma coisa, né? O que ele faz? Ele já se acha, né? Ele acha que ele é o Faraó, que ele é o dono do sonho, que ele é o dono da empresa, que ele é o dono da igreja, né? E aí não, aí complica tudo. Por isso que essa escolha para delegação precisa ser tão bem feita, com tanta responsabilidade. E você tocou num assunto, assim, num ponto, Batista, que eu particularmente acho fantástico, que é justamente as pessoas compreenderem a sua posição dentro de um sonho. Que isso é fundamental para que aquele sonho aconteça e ele tenha sucesso.
Que é aquele negócio, é como Faraó se comportou e como José se comportou. Faraó, ele sabia que o sonho era grande, que sozinho ele não conseguiria administrar. Então, ele trouxe José para junto. Quando, ao mesmo tempo, José entendeu que ele era uma pessoa de extremo valor na equipe de Faraó, mas que ele não era o dono da bola da vez, que ele não era o dono do sonho. Então, durante todos os anos em que Faraó viveu, e aí a Bíblia ela é clara que daquele momento, que foi quando José tinha 30 anos, foi quando ele assumiu esse governo de Faraó, até a sua morte, ele continuou ali como governador do Egito. E como governador do Egito, ele nunca quis passar por cima de Faraó. Perfeito. Ele sempre respeitou a autoridade de Faraó e compreendeu que o seu papel de assessoria era fundamental. Para tudo, Break News. Olha só, gente. Mariana, isso é muito curioso. Porque, cara, você que tá aí, você precisa entender, é como a Bíblia diz, uns foram chamados para mestre, outros para doutores e outros para servos, gente. Tem gente que na função de assessor, na função de servo, é tão importante quanto o criador da coisa, quanto o autor do sonho, né? Então, numa empresa não tem que ter só gerente. Se não tiver o vendedor, o produto não sai. Eu gosto muito de utilizar, Maria, um exemplo do futebol. Eu adoro futebol, né? Todo mundo sabe que eu sou flamenguista. Então, eu adoro futebol. E futebol, ela traz muitas lições sobre isso. Eu costumo acompanhar ali que os funcionários, Mariana, que têm mais tempo de casa dentro de um time de futebol, não são os craques. Os craques, às vezes, vão para ali para passar um ano. Eles têm um ano ali apenas e vão embora. 2, estourando 3 anos ali naquele clube. Mas são justamente o roupeiro, o cara que cuida da bola, que tem que encher a bola ali pros treinos, o massagem. Gente, são pessoas simples, mas que são cruciais. Que na maioria das vezes ninguém nem sabe quem é, né? Essenciais no processo. E às vezes você vê assim, às vezes quando um time ganha um campeonato, você vê subindo aquele tanto de gente no palco, você fala, meu Deus do céu, mas não era 11 jogador? Que tanto de medalha é essa? 11 jogadores de reserva eram 22, tá 100 Que pessoas tanto de ali. medalha é essa, gente? Porque até o roupeiro, o cara que enche a bola, se ele não tiver ali, se ele não encher a bola na calibragem adequada, o futebol não sai bonito. Se o nutricionista, né, não der uma alimentação adequada. Exatamente. Né? Então são pessoas que a gente não vê, mas é que faz o time acontecer. E isso é importante, né? Então, você não precisa ser a bola da vez dentro de um sonho. Esse é o problema. A pessoa, às vezes, sai da sua igreja dizendo assim, esse sonho não é meu, esse sonho é dele, esse sonho é do pastor, esse sonho é do profeta. Gente, é isso mesmo. O sonho ele tem que ter um autor. A empresa tem que ter um dono. Você entende? A igreja precisa ter um pastor que gerencia. Cara, mas todo mundo é importante. Você faz parte de um sonho. E você é um José ali dentro. Você tem que fazer o planejamento acontecer. E isso é que é o legal da coisa. Esse trabalho de equipe, esse time, né? De equipe. Essa parceria. Então, e quando a Mariana está falando desse tópico que as mudanças elas precisam acontecer, a mudança primeira que tem que acontecer na sua cabeça, a sua cabeça de delegado, né? Você recebeu uma delegação, de dono do cara, sonho. entenda o que é ser um delegado dentro de um sonho, que é fazer um planejamento acontecer. Isso é tão importante quanto aquele que sonhou, senão todo mundo naquele Egito morria de fome. Então o sucesso é para todos que fazem parte do processo. Né? Não tem essa história de que o sonho agora, a partir daquele momento, o sonho não era só do faraó, o sonho era de todo mundo, porque veja bem o que estava em jogo, né, Mariana? Eram 7 anos de fome, ia morrer todo mundo, cara. Então, é muito importante entender que os 7 anos de fartura foi para todos e que os 7 anos de provisão foi para todos, para ninguém morrer de fome. Então, todo mundo que participou desse processo foi importante. É vital, é essencial, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de uma família. Não é, a mulher não é menos importante que o homem menos importante que a mulher, né? Ou os filhos menos importantes que o pai. Isso é uma família.
né? Todo mundo é importante. Uma igreja, todo mundo é importante. O obreiro, o diácono, o adjunto, o moderador, né? O presbítero, o pastor, enfim, o profeta, o missionário, todo mundo é importante. Só que todo mundo precisa entender que quem está envolvido num sonho tem e está sujeito a mudanças. Eu preciso mudar minha forma de pensar, preciso mudar minha forma de agir. Elas são necessárias, né? Essas mudanças, elas são necessárias. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela luta para chegar em um sonho. Exemplo, ela passa a vida inteira sonhando em ser um líder staff na igreja, em ser um pastor, em ser um presbítero, em ser um diácono. E quando ela chega ali naquele status, ela alcança o objetivo que ela almejava, ela não está disposta a mudar. Ela sonhou a vida inteira em ser pastor, mas quando ela se torna um pastor, ela não está disposta a cuidar das pessoas. Exatamente. Não está disposta a passar madrugadas acordada, intercedendo pela vida das pessoas, aconselhando em gabinete pastoral. De que adiantou sonhar? Se quando você alcançou, você não estava disposto a mudar, né? E por fim, como que eu irei manter este sonho? Que é justamente aí. Às vezes você tá ali trabalhando fervorosamente para ver o seu sonho acontecer. E ele aconteceu. Só que você não pensou em como que você ia manter esse sonho. Perfeito. E aí, às vezes, você acaba perdendo o sonho. Você acaba desestruturando a sua vida, entrando em depressão, perdendo tua família, perdendo o ministério, perdendo tudo. Por quê? Porque você não pensou em como você iria manter esse sonho. É uma das coisas que a gente fala, por exemplo, quando a gente vê aqueles carros caríssimos, né, vida? A gente olha e fala assim, meu Deus, que carro maravilhoso, que carro fantástico. Quanto será o IPVA dele? Sim. Quanto que será o seguro dele? Quanto é que ele te custa? Né? Quanto que ele te custa? Você precisa pensar isso. O que você vai fazer para manter o seu sonho? Você quer um carro importado? Quanto que você precisa financeiramente para mantê-lo de gasolina, de revisão, de seguro, de IPVA? Você quer uma casa fantástica, num lugar maravilhoso. Por quanto que vai te custar? Quanto que vai custar essa casa para você? Ah, você quer uma casa com piscina, uma casa com um lindo jardim, com não sei quantos quartos. Quantas empregadas você vai precisar ter para te ajudar a manter essa casa? Quanto você vai pagar de jardineiro, de piscineiro? Quanto que você vai pagar de sistema de segurança, de IPTU? Enfim, o seu sonho, ele tem um preço a curto, médio e longo prazo. E na hora de sonhar, você precisa calcular isso. Sabe, você fala, eu quero me casar. E quanto que vai te custar sustentar esse casamento? A gente vê muitos casamentos naufragarem e muitos vão parar nos nossos consultórios terapêuticos justamente porque as pessoas elas se casam, mas elas querem permanecer numa vida individual, né, Batista? Exatamente. Elas querem o casamento, mas elas querem a vida financeira separada. Ou seja, a manutenção do sonho está diretamente ligada ao item anterior. O quanto você mudou? Porque quanto mais mudanças, quanto mais transformações você permita que o sonho te faça, mais você consegue pagar o preço da manutenção desse sonho. Agora tem gente que não quer mudar. Quando chega na fase da mudança, não quer mudar, não quer se adaptar à vida para o sonho. E aí, quando o sucesso chega, quando ele acontece, você não consegue mantê-lo exatamente porque você não fez as mudanças que precisavam ter sido feitas. Você pulou essa etapa. Às vezes a pessoa olha e fala assim, eu vou estudar muito para fazer um concurso lá no tribunal, para ser um policial civil, para ser um policial militar, enfim. E aí ela estuda para ser. Só que quando ela chega lá, ela não está disposta a ter o caráter que o policial militar precisa ter. Ela não está disposta a fazer um trabalho com seriedade, dignidade e respeito com a população que a promotoria precisa ter.
Então, mas por que que isso acontece? Porque ela não está disposta a manter o sonho, ela não está disposta a manter o caráter, ela não está disposta a fazer o que é preciso ser feito. E aí, quando a gente fala dessa história de José e dessa história de Faraó, às vezes as pessoas elas acham que só José teve lucros, né? Que ali só José trabalhou, só José ralou. Mas quando você olha as minúcias, você percebe que trazer José para junto, colocar José na sua equipe, lhe custou muito caro. Manter esse sonho foi um custo alto. Pensa ciumeira. A ciumeira dos líderes. A ciumeira dos líderes que estava com o Faraó. A ciumeira dos sacerdotes e dos intérpretes de sonhos. Ainda mais que ele não era egípcio, né? A ciumeira dos staffs. Mas como assim você vai trazer um escravo? Uma pessoa que tá lá presa, um prisioneiro para administrar e para estar abaixo de você. Todo mundo, inclusive eu, vou ter que obedecer às ordens Lembrando que dele. não é igual os prisioneiros de hoje, né? Que tem culpa e fica solto. Exato. E era o contrário, né? Ele não tinha culpa nenhuma e estava preso. Era só uma questão de justiça os faraó ter trago ele de volta da prisão, né? É bem importante falar isso, né, hoje em dia. Exato, hoje em dia tem que deixar bem claro, o pessoal né? quer deixar a gente condenada aí, né? Gente condenado, errado e à frente de tudo. Não, Exato. Ali José estava sem erro nenhum, não tinha cometido pecado nenhum, não tinha cometido crime nenhum, estava preso. Então imagine a ciumeira da galera de staff, porque ele estava ali tomando a frente de tudo. E não só isso, foi o custo emocional que Faraó teve que administrar, né? De ter que chamar os seus staffs e falar assim, gente, calma, respira, vamos lá, todo mundo no chazinho de camomila, a partir de agora, vocês obedecem a José, ok? Então, assim, emocionalmente ele já teve que administrar essa ciumeira. E financeiramente, ele já começou dando o seu anel, né, seu anel de ouro, que era ali a representação da autoridade. Sim. Ele já deu suas roupas de puro linho, deu colares de ouro, deu carruagem real, pegou os seus staffs, mandou seguir atrás dele, mostrando e aclamando para o povo que a partir daquele momento ele José tinha autoridade, José era o cara. Não só isso, ele pegou a filha da sacerdotisa, entregou para José como esposa, deu casa, deu comida, deu tudo. Deu tudo. E todo dia aquela pergunta, e agora, José? Anos depois, quando já estava vivendo naquele período de miséria, né? Já tinha passado 7 anos de fartura e já tinham 2 anos de miséria. Aí chega a família de José. Ei. Que não era pequena, né, Batista? Não era pequena. Eram 11 irmãos, era pai, era mãe, era sobrinho, era servo, era gado, era tudo. Chega todo mundo e aí Faraó olha e fala, opa, traz todo mundo e coloca ali, ó, naquela melhor terra. Legal. Sabe por que Faraó fez isso, queridos? Não era porque ele queria pegar a sua melhor terra e dar para a família de José. Mas é porque ele sabia que para manter o seu sonho ativo, para manter o seu sonho acontecendo, isso lhe custaria um preço. Sim. Naquele momento ele olhou e falou assim, opa, temos 2 anos já de miséria, ainda faltam 5. José, pega a tua família e traz para cá, mas não sai daqui não, meu irmão, porque a gente precisa de você aqui. Exatamente. Era um preço alto que Faraó pagou. Mas Faraó pagou. Quando a família de José chegou, Faraó ainda teve que administrar ali a descompensação de José, quando emocionalmente ele ficou abalado com a chegada dos irmãos, com rever o seu pai, com rever o seu irmão de pai e mãe, né? Então, assim, naquele momento ele teve que administrar o emocional de José. Quando o pai de José morreu, quando Isaac morreu, ele também teve que administrar ali a descompensação emocional de José, de permitir que José voltasse à sua terra, sepultasse o seu pai, enfim. Eu quero lhe perguntar, para finalizar essa palestra de hoje, quanto que você está querendo pagar para manter o seu sonho?
Como que você vai manter esse ministério que você tanto sonhou, esse ministério pastoral que você tanto correu atrás? E cuidar dessa vida emocional de José, né, essa vida familiar, foi estratégico, né? Porque tem gente que vai viver o sonho e está com o emocional totalmente desmantelado. Então Não é tá pronto para importante aquilo, isso, né? né? Porque fica imaginando José ali, sabendo que já está com 2 anos de que tá tendo uma grande fome no mundo, e ele saber, será que meu pai está vivo? Será que minha família está viva? Meus irmãos estão vivos? Né? Então ia desestabilizar ele completamente e ia atrapalhar o trabalho dele, né? Exatamente. Então cuidar do seu estado emocional enquanto você está vivendo o sonho é essencial, é fundamental. E terapia ajuda tanto nesse processo, né, Batista? Sim. A maioria das pessoas que chegam no nosso consultório terapêutico é justamente com essa demanda. Tem um grande sonho, tem um grande projeto, tem coisas maravilhosas que gostaria de viver, mas está com o emocional descompensado. E quando compensam, as coisas fluem de forma natural. É isso aí. Para viver um bom sonho, vida física, emocional e espiritual tem que estar alinhada. E Isso é financeira, importante. né? Perfeito. E aí eu te pergunto, como que você pretende manter esse seu ministério? Como que você pretende manter o casamento que você já tem hoje? Como que você pretende manter o carro, o emprego, a sua magreza, né? Porque às vezes a pessoa ela entra no efeito sanfona justamente porque não pensa em como manter esse sonho de permanecer magra. Como você pretende manter isso? A silhueta, né? A silhueta. E aí eu quero finalizar para você dizendo que não te basta sonhar. É preciso você entender de quem é o sonho, com quem que nós podemos compartilhá-lo. Perfeito. Trabalhar para você alcançar este sonho, fazer as mudanças necessárias e se mostrar pronto para esse sonho e definir as estratégias para manter a realização desse sonho. Então eu finalizo te perguntando: qual é o preço do seu sonho? Você está disposto a pagá-lo? Você está disposto a pegar o tema dessa palestra e dizer: quanto custa? Eu pago. Nós vimos aí hoje no programa Sexta Hora que abrir a boca e dizer quanto custa o sonho, eu pago, não envolve apenas dinheiro, não, envolve muitas outras coisas que você aprendeu aqui no programa Sexta Hora com a Bispa Mari. Queremos agradecer a sua atenção, o seu cuidado em estar aqui assistindo o nosso programa. Queremos pedir que você curta, compartilhe, comente, né, esse vídeo, que você comente esse nosso bate-papo e que, acima de tudo, você aprenda e leve isso para a sua vida, que é o mais importante, que é o objetivo aqui da Fábrica de Compromissados Missão CBNS. Um grande abraço, esperamos que você curta tudo aquilo que a gente colocar, porque é tudo muito bacana para você, vale a pena você acompanhar. Nosso muito obrigado a você, Bispa Mari, pela sua contribuição, por sua presença aqui hoje, né? Suas considerações finais? Grande abraço, espero que essa palestra ela tenha tido que ela tenha grandes resultados na sua vida. Anota essas perguntas e leva para a vida, para os seus sonhos, para os seus planejamentos. Você vai ver que elas vão fazer total diferença nos seus planejamentos a partir de agora. Grande abraço e até mais. Perfeito, um forte abraço, tchau! Tchau!